Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for o horário que você estiver vendo o nosso vídeo. Tá? Hoje eu estou aqui, tenho aqui ao meu lado o meu filho Davi. O Davi tem 12 anos, vai fazer 13 anos no próximo dia 16, agora de fevereiro. E eu resolvi colocá-lo aqui, convidá-lo para estar aqui ao meu lado, exatamente porque nós vamos estar falando, o tema hoje é o artigo 16 do ECA. O ECA, você sabe, é o Estatuto de Defesa da Criança e do Adolescente. É um estatuto a nível nacional. Antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, né? Se inscrevam no nosso canal, nós estamos aí perto de 1000 inscritos, nós precisamos que haja mais de uns 1.200 inscritos para que nós possamos estar recebendo algumas benefícios que o YouTube proporciona, tá ok? Isso tudo para poder apresentar um vídeo, um som, uma coisa de melhor qualidade para você, tá ok? Então é isso, se inscrevam no nosso canal, estimule outras pessoas a ver os nossos vídeos, mesmo que elas não sejam ex-testemunhas de Jeová, não sejam desassociadas, dissociadas, ou mesmo que elas não tenham assim passado para o estado de inativas, elas estejam nesse estado de inativas, esse assunto vai ser de grande interesse. Nós temos dado muita ênfase nas nossas falas sobre a indução de crianças e adolescentes desde o berço para que eles venham servir a uma determinada organização religiosa. Vocês sabem, e muitos aqui virão para dizer, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz: ensine a criança o caminho que deve seguir, e quando ela for adulto, ela não se desviará. Tá, ok? Então nós vamos procurar explicar isso daí para vocês, porque isso não tem nada a ver com religião. Tá, ok? Ensine a criança. Ora, como nós cremos que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus verdadeiro, como nós cremos que Ele enviou o Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador, e como nós cremos que o Espírito Santo é aquele no qual, quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, Ele ficou para nos ensinar todas as coisas, nós cremos de acordo com o que está escrito. E de acordo com o que está escrito, nós sabemos que o nome de Deus é uma teoria técnica que os homens aplicaram aquele tetagrama e chegaram à conclusão que o nome aproximado seria Yahvé, Javé e em português Jeová. Para se chegar a essa conclusão, obviamente teve que se acrescentar 3 vogais àquelas consoantes, porque elas eram impronunciáveis. Então se chegou a esses nomes aproximados, porque homem nenhum jamais ouviu. E o homem que chegou perto de ouvir, vocês que conhecem a palavra de Deus sabem disso, foi Moisés. Quando perguntando para Deus em nome de quem ele iria falar com o faraó, Deus respondeu: eu sou o que sou. Então Deus é o próprio verbo em ação, eu sou. E depois de um tetagrama que foi traduzido aqueles escritos que havia na tábua dos 10 mandamentos, se chegou à conclusão de um tetagrama que se tornava impronunciável quando traduzido para as letras do alfabeto que nós conhecemos, esse abecedário que nós conhecemos. E então os homens acrescentaram vogais, 3 vogais, e chegaram a um nome que é
aproximado. Então eu penso que quando você quiser se dirigir a Deus, a forma mais correta, na minha maneira de entender, é eu sou. Isso sou eu que acho. Você pode ter as suas conclusões e chegar onde você quiser. Nós vamos estar falando então do artigo 16, especificamente do ECA, e por isso que eu estou aqui com o Davi do meu lado, exatamente porque o artigo 16 do ECA, ele como que retira da mão dos pais esse domínio que os pais têm sobre os filhos menores, até que façam 18 anos. Então vocês vejam que isso é tão importante, é de tão fundamento, tão profundo, que ele retira, porque no fundo a legislação brasileira quer evitar que um dia nessa nação haja pessoas catequizadas desde o berço a uma determinada religião. Quando Deus falou nas Escrituras, ensine os filhos o caminho que devem seguir, e quando eles forem adultos, eles não se desviarão, ele não estava dizendo para você ensinar o seu filho a ser católico, a ser batista, a ser da Assembleia de Deus, a ser dos Mórmons, a ser da Cristão do Brasil, a ser testemunhas de Jeová, principalmente, que é o nosso foco. Ele não estava dizendo isso. Ele não estava dizendo para você ensinar ao seu filho a seguir uma religião. Não. Ele estava dizendo para você ensinar o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, ensinar a palavra de Deus, ensinar o sacrifício de Jesus e ensinar o Espírito Santo que está na terra e que nos passa todo o entendimento e todo o conhecimento nos dias atuais. É isso que ele estava ensinando. E é isso, e é assim que deve se seguir esse ensinamento. E não ensinar uma religião. Então, o que o ECA fez? O ECA procurou proteger a criança. E por isso eu estou com um menor, o Davi vai fazer 13 anos aqui do meu lado, porque o que eu falo para ele é o que vocês, pais e mães, devem direcionar aos seus filhos, e principalmente aqueles que ficam constrangidos na seita Testemunhas de Jeová, de ter que colocar um paletó, uma gravata, como se fosse um adulto, e ter que sentar numa reunião como se fosse um homem, e andar com uma pastinha, normalmente com nada dentro, ou se tem alguma coisa dentro, é tudo que ele não vai usar. Não, isso é catequização, isso é bullying. E ao que nos consta, nenhuma religião evangélica nenhuma obriga as crianças a se trajarem desse modo. Mocinhas com vestido longo, como se fossem moças adultas, nenhuma obriga. Então isso é bullying, isso é catequização, e vocês que estiverem passando por isso, podem instruir os seus parentes. Conselho tutelar tem em todas as cidades brasileiras. O Brasil tem 5.500 e poucos municípios. E em todos eles tem conselho tutelar, que é obrigatório e é administrado pela prefeitura da sua cidade. Então as pessoas podem sim, esses menores sozinhos, podem ir ao conselho tutelar e falar para o conselheiro que lá estiver: eu estou sendo obrigado a ir em determinada religião, eu estou sendo obrigado a ir em determinada igreja, eu estou sendo obrigado a me vestir de determinada forma, como se um adulto fora, e haverá aqui quem vai achar que é bonitinho, que é uma gracinha, mas realmente eu tenho que admitir que é, né, Davi?
realmente fica muito bonito. Uma fantasia. Exato, quando você põe um terno, uma gravata num jovenzinho, eu tenho que admitir que fica bonito, minha gente. Fica bonito, isso é bom para tirar retrato, né? Mas não como um traje regular, né? E isso nós dizemos de vocês que são vítimas desse tipo de coisa, de obrigarem os menores, né? Ou até os adolescentes a se vestirem de tal forma para se adequar nas regras que tem, né, em determinadas religiões, principalmente na Torre. Se você for por exemplo, você tem algum obstáculo para ir sozinho, procure um parente que te apoie nisso. E se você não tiver algum um parente que te apoie, a escolha é sua. Ele pode ir no conselho tutelar, que tem em toda a cidade, né? Ele pode ir até sozinho, que o conselheiro tutelar que estiver lá vai ser obrigado a dar atenção a ele. Eles têm que dar apoio. Tem que dar apoio. Então, se vocês vejam, por que o ECA, inteligência da lei, tá, retirou todo o poder? É o que eu tenho dito. Para o Davi, ele vive com a mãe dele e ele, eventualmente, nas férias, todas as férias, ele passa aqui os 30 dias e eventualmente a gente marca alguns encontros e sai por aí. Mas ele sabe disso, que enquanto ele tiver menos de 18 anos, enquanto os pais dele, eu e a mãe dele, estivermos pagando a conta, nós temos ensinado isso para ele. Nós mandamos nele, certo? Ele é bem consciente disso. Nós mandamos nele, enquanto nós pagarmos as contas. Tá, ok? É assim que nós ensinamos aqui. Agora, as vontades que ele tem, elas são discutidas, elas são apreciadas, e se elas forem sensatas, elas forem legais, nós procuramos atender ele. Ele sabe que eu me esmero em atender ele, a mãe dele também, certo? Mas tem certas coisas que não dá. Agora, nesse aspecto especial que eu estou dizendo para vocês, o Estatuto, o ECA, o artigo 16 do ECA, é porque não se pode obrigar. Tá ok? Então, se você sabe, você vizinho, você vê aí crianças serem obrigadas a colocar terno, paletó, gravata, pastinha na mão e andar, até você pode denunciar no ECA. Que isso aí é catequização, isso é um meio de incutir aquilo na criança. Isso normalmente vai fazer com que ela seja gozada pelas outras crianças, não é, Davi? Um sujeito que é visto com terno, gravata, certo? Quando ele fica no meio dos outros meninos, das outras meninas, na escola ele vai ser gozado. Quer dizer que ele vai sofrer 2 vezes bullying. Bullying quando ele é obrigado a se trajar desse jeito, que, como eu disse, é lindo. É lindo. Já imaginou o Davi aqui com uma gravata e tal, para fazer um vídeo eventual? É lindo. Para tirar um retrato é lindo. Mas fazer isso como um traje, catequizando para uma religião, não tem nada a ver. É bullying, e a lei é muito sábia nesse aspecto, que nesse ponto ela retirou a autoridade dos pais. Então o próprio menor pode ir no conselho tutelar e falar: olha, eu estou sendo obrigado a seguir uma religião, estou sendo obrigado a me trajar de tal modo, de falar de tal modo, e eu não estou feliz, porque os meus amigos gozam de mim na escola, na rua, etc, etc, e todos os males que isso aí causa. A gente está falando especificamente de meninos, porque tem um aqui junto comigo, mas as meninas também passam por isso. Então é uma coisa que nós viemos aqui hoje para falar isso para vocês nesse vídeo de hoje. Quer acrescentar alguma coisa, Davi? Sim. E as crianças, os adolescentes que são obrigados a utilizar esses trajes, acontece o seguinte: porque depois da pessoa ser obrigada a ficar muito tempo utilizando esses trajes de tal forma,
É como se não aceitassem. O pessoal lá que é adulto, que já está há mais tempo, não. Você tem que ser como a gente, você não pode ser criança. Você não pode ser você. Você tem que usar terno, tem que usar gravata, tem que ter a nossa opinião. Como você próprio foi forçado, quando era pequeno, a se batizar lá, provavelmente a usar as roupas de lá. Exatamente. E isso pode causar com que a pessoa não se aceite. Ela acha que tem que ser daquele jeito, senão ela não vai ser aceita pela sociedade, senão ela... Porque tem... Não vai ser aceita pela sociedade deles. Né? É pela sociedade. Vocês imaginam o que ele falou aqui? Eu me lembrei, no meu tempo era mais vergonhoso ainda. Porque no meu tempo, eu tenho 68 anos, no tempo que eu tinha 11, 12 anos a idade dele, os meninos usavam calça curta. Quem tem aí minha idade sabe disso. Não usava calça comprida, menino, certo? Então vocês imaginem que patético que era um sujeito com camisa social, com terno e com calça curta. E eu era obrigado a passar por essas humilhações. E depois os colegas na escola riam, morriam de rir, né? Então vocês vejam que tem... Hoje não, hoje já o uso de calça curta, hoje em dia na verdade se passou para os adultos, né? Quem não gosta de usar uma bermuda, eu uso muito, certo? Mas homem não usava calça curta, só menino. Então vocês imaginem, há 60, há 55 anos atrás, era muito mais duro do que acontece hoje em dia. Bom, nós vamos ficando por aqui, né, Davi? Eu gostaria de acrescentar mais uma coisa. Pode acrescentar, vamos lá. E a torre, e também até a cristã do Brasil, né, porque tem aquele negócio de as mulheres não podem depilar, negócio do cabelo, eles mesmo que sem querer acabam resgatando aquela imagem do passado, daquele crente que a vida é um tédio. Sai até lá no chão, nas meninas, andando assim, na saída lá do salão, né? Isso olhar baixo, não pode encarar um adulto normalmente, entendeu? É umas coisas terríveis. Acaba resgatando aquela imagem do passado de que a vida de um crente é um tédio. É um tédio. Hoje a assim. gente se fixou nessa questão do eco. Mas nós vamos estar voltando oportunamente com outros temas, como ele bem já adiantou aqui em relação a vocês, a mulheres. Um dia eu vou falar especificamente a respeito disso. Pode aguardar. Foi um prazer. Até logo. Obrigado pela sua audiência. E brevemente o Davi estará aqui de volta. Estará também brevemente lançando um canal dele, não relacionado a assuntos religiosos, mas relacionado a assuntos políticos, de história do Brasil e universal, que ele gosta muito, com algumas pitadas aí de geografia no meio e até filosofia, que são assuntos que ele gosta e ele já tem um domínio razoável. Então até a próxima oportunidade. Até logo, até mais. Tchau.